Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Use Penha para você. Vamos ouvir hoje mais uma reflexão sobre a vida, baseada nos conceitos filosóficos, científicos e religiosos da doutrina espírita, e conseguir transmitir para o maior número de pessoas esses conhecimentos. Esperamos que gostem. Olá, eu sou Vânia Sacramento e estamos no podcast Use Distrital Penha. Aproveitando que nós estamos no mês de abril, vamos falar um pouquinho de um dos ícones da doutrina espírita, muito amado pela família espírita, bem como de outras pessoas também ligadas a outros segmentos religiosos. Francisco Cândido Xavier. Se ele estivesse conosco hoje, ele teria 116 anos, por conta que nasceu no dia 2 de abril de 1910, mas partiu, retornou à pátria espiritual, dia 30 de 6 de 2002. Chico Xavier nasceu em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, e era filho de João Cândido Xavier, de Maria João de Deus. Um casal humilde, mas muito bom, muito generoso. O pai vendedor, a mãe lavadeira, viviam de uma maneira humilde, mas com muita harmonia. Contudo, Chico Xavier ficou órfão aos 5 anos. Como seu pai não conseguia sustentar e criar os seus 8 irmãos, todos eles foram distribuídos a amigos e a familiares. Chico ficou sob a responsabilidade da madrinha Rita de Cássia, mas era uma mulher nervosa, enérgica e o tratava muito mal. Lhe batia muito, chegou a prender garfos em seu corpo que provocava dor e ferimentos. O menino, por mais que fizesse, era muito maltratado. Como Chico, desde os 4 anos, ele já ouvia espíritos, já tinha contato com a espiritualidade, ele conseguia se comunicar com a mãe, já desencarnada. E ela sempre lhe pedia: seja disciplinado, procure não ganhar a antipatia dos outros, siga os conselhos da sua madrinha, porque eu te prometo que um dia eu vou colocar na vida de vocês um anjo. E Chico, atendendo às recomendações de sua mãe, buscava ser resignado, não bater de frente e caminhar a sua estrada. Como às vezes ele fazia alguns apontamentos desse contato que ele tinha com a espiritualidade, o seu pai chegou até a levá-lo na igreja e ele mais uma vez, humildemente, seguia as instruções de seguir o catolicismo, fazer a escola da igreja, e assim foi feito. Ele já trabalhava em tenra idade para ajudar a família, e até que a promessa de sua mãe foi cumprida. Seu pai casou-se novamente, depois de 2 anos praticamente, com a senhora Cidália Batista, e ela fez questão de reunir todos os irmãos de Chico novamente, e mais os filhos que ela veio a ter com o seu João. E formaram uma grande família novamente. Passou-se algum tempo e Chico já não tinha muito contato com o espírito de sua mãe. Entre o período de 1920 e 1927. Mas aos 17 anos, uma irmã dele ficou acometida de alguma doença e acabou sendo tratada por um casal espírita. E nessa ocasião, ele visualizou em cima de um móvel 2 livros importantíssimos: o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Nesse momento,
ele se deparou com a sua mãe novamente e ela fez uma recomendação muitíssimo importante. Ela disse o seguinte: Chico, os livros que estão à sua frente são 2 tesouros de luz. Estude-os e em breve a bondade divina vai lhe mostrar novos caminhos. E realmente esses novos caminhos foram se abrindo ao caminho de Chico Xavier. Ele começou a escrever poemas, chegou ao número de 256. Depois, em trabalhos que já atendiam as pessoas, ele começou a escrever cartas trazendo notícias de entes queridos que já tinham partido para a espiritualidade, para que trouxesse um pouco de conforto aos familiares. Chico também recebeu em determinado momento a visita daquele que seria o seu mentor, Emmanuel. E junto a esse mentor, psicografou várias obras, vários livros que nos trouxeram muitos ensinamentos. Ele nunca sequer pensou em receber nada por esses livros. Toda doação, tudo que ele recebia, ou ele negava, ou quando possível, ele repassava para as pessoas necessitadas, para entidades que precisavam de ajuda. Nessa trajetória toda, ele nos mostrou sua resignação, a sua humildade, a caridade que ele tinha para com todos, a sua disciplina no trabalho de psicografia, porque ele conseguia dividir o seu espaço entre o trabalho, que já era como datilógrafo no Ministério da Agricultura, como os momentos que ele deveria trabalhar psicografando. Emmanuel era bem rígido com ele, mas muito amoroso também. Até que ele foi envelhecendo e, como eu disse, em junho de 2002 ele partiu. E ele partiu no dia que o povo brasileiro estava muito feliz, porque foi quando o Brasil ganhou a Copa. Até nisso ele mostrava como ele era bondoso e generoso. Ele não quis que ninguém ficasse triste. Então, essa data foi uma data que aliviaria um pouco o sofrimento de todos nós. E todas essas qualidades que Chico apontou na sua trajetória, nós também podemos ter, porque todos nós somos espíritos criados por Deus como ele foi, e só depende de nós, a nossa perseverança, o nosso empenho, que de cada vez subirmos um pouquinho mais os degraus da nossa evolução espiritual. Levemos então como modelo, um dos modelos, Chico Xavier, mas na certeza de que todos nós, a cada dia, podemos ser seres melhores. Obrigado por ter ouvido até o fim o podcast Use Penha para você. Em breve, mais episódios. Fiquem com Deus.